Muitíssimo boa noite. Boa noite. Querido amado, irmãos e irmãs desencarnados, o nosso muitíssimo boa noite. Boa noite. Bem, vamos começar a conversar. Obrigado. A primeira conversa que eu vou ter com vocês hoje é que a cada dia de nossa existência, nós aprendemos cada vez mais. A cada minuto, a cada segundo, a cada hora, no decorrer do dia, sempre há motivos de aprendizado. E ontem à noite, eu fui à Igreja das Fronteiras escutar a um homem que eu acompanho, que eu gosto, que eu exemplifico enquanto vida cristã. E fiquei com aquela vontade de apertar a mão dele, de dar um abraço. A igreja lotada. Mas consegui ouvi-lo, vê-lo e apertei a sua mão. Vou mais além, me comunguei. Que coisa boa. Foi justamente Padre Júlio Lancelotti. Uma história de amor incondicional. E quando ele falava, parecia que estava aplicando um passe em todos que estavam presentes. Eram muita gente, mas o silêncio era total. Então foi uma noite agraciada para mim, e quantas vezes ele vier, eu quero vê-lo, para não perder a oportunidade de aprender. Porque aí está o nosso tema, justiça da reencarnação. Toda vez que nós vamos nos deparar com o livro dos Espíritos, com as perguntas e as respostas que ali contém, vamos verificar de onde começou o processo. Nós falamos em reencarnação. Mas não foi Kardec que inventou, que descobriu a reencarnação. Há 4.500 anos antes de Cristo, já se falava na transmissão da vida, no ciclo da vida. Há 4.500 anos antes de Cristo. E quando você pega o Evangelho, Jesus fala justamente isso. Também no processo da reencarnação, não. A transmissão da vida. Jesus fala quando ele diz ao cego, e perguntam a ele se aquela criatura era cega, porque se foi ele que pecou, foi o seu irmão ou o seu pai. É um processo de reencarnação. Aquela outra de Nicodemos, que nós já conhecemos, também Jesus já falava na reencarnação, mas de outra forma. No século XIX, vem Kardec e fala reencarnação para todo o Ocidente. Reencarnação é uma palavra ao qual, pedagogicamente, Kardec colocou para explicar a transmissão da alma. Porque lá na Índia, há um livro chamado Mahabharata, que já fala nesse ciclo da vida.
É um livro que contém mais de 100 mil versos. Dizem os hindus que quem conseguir ler aquele livro, passa 20 anos para lê-lo, realmente torna-se um homem sábio. Então, tudo isso passou pelo crivo de Kardec, quando ele faz as perguntas sobre a pluralidade das existências. Nós somos de vidas sucessivas, mas isso já acontecia antes. Já havia uma briga antes. Então, quando Kardec chega com essa nova filosofia no século XIX, ele já conhecia que existia toda essa filosofia antes de Cristo, na época de Cristo, no século XVII, no século XVI, no século XIX. Aí ele vem colocar para nós como reencarnação. Ora, imagine aquela sociedade na época que era dividida entre o catolicismo e o protestantismo. Como era que enxergava a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos, a reencarnação? Então Kardec não foi visto com bons olhos. Mas é necessário que tiremos o cisco do olho do outro quando conseguimos tirar a trava dos nossos, termos o conhecimento. E Kardec tinha o conhecimento. Porque foi sempre pergunta que o homem fez a ele mesmo da sua existência. Por que é que eu estou aqui? O que é que eu devo fazer para estar aqui? Hoje, em pleno século XXI, ainda há essas perguntas? Ainda há criaturas que acreditam no céu e no inferno? Ainda há criaturas que dizem que você vai pecar e vai morrer a sua vida, vai morrer todo o seu processo no inferno queimando ardorosamente. E Kardec veio contra isso. Porque há uma finalidade da nossa existência no século XXI. Então, eu não poderia falar da justiça da reencarnação se eu não falasse no budismo, se eu não falasse no hinduísmo, se eu não falasse no islamismo, tanto outras eu poderia falar, para chegar realmente no espiritismo. Kardec conhecia tudo isso. Filósofos que Kardec seguia, René Descartes, Montesquieu, Kant, todos eles conheciam Tomás de Aquino. Todos conheciam o processo da reencarnação. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual a causa do nosso sofrimento? Toda causa tem um efeito. Segunda pergunta. Por que no planeta Terra há tantos sofrimentos? Pluralidade dos mundos. Pluralidade dos mundos. E o planeta Terra está entre eles. Como funciona a lei da causa e do efeito? Que são as provas? Como devemos agir diante das provas e expiações? O que é a reparação? Qual é o significado das palavras do apóstolo Pedro quando disse: o amor cobre multidão de pecados? O amor cobre multidão de pecados.
O que terão que fazer os que não souberam cumprir suas provas? Todas essas perguntas, a doutrina dos Espíritos responde. Está lá no Livro dos Espíritos 171, a justiça da reencarnação. Essas perguntas, elas surgiram muito antes de Kardec perguntar aos espíritos de verdade. No hinduísmo. Vamos ver o que o hinduísmo fala sobre isso. A reencarnação ou samsara. Samsara são ciclos de vida. Samsara, ele dá uma ideia de que é uma roda redonda e que você vai completando aquele ciclo até não precisar mais voltar. No hinduísmo, é o ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Vejam aí a pluralidade das existências. No hinduísmo, está intimamente ligada à lei do karma. A justiça é administrada por uma lei cósmica, nós estamos entrelaçados nessa lei natural, que garante que cada alma colha os frutos de suas ações. Observem, trabalhando com o hinduísmo. Fundamento do karma. A gente vê falar muito em karma, não é? O fundamento do karma é o mecanismo de justiça. Ações de uma vida determinam a forma e a circunstância do próximo renascimento. Quando a gente chegar na doutrina dos Espíritos, nós vamos entender melhor como trabalhamos com esse karma. A necessidade que nós temos de encarnar e reencarnar, e em cada encarnação aprender cada vez mais. O ciclo de Sansara, a alma por diferentes corpos, aí é onde nós diferenciamos do hinduísmo. A alma por diferentes corpos, humanos, animais, etc. Nós não retroagimos. Sabemos disso. Em uma sucessão de existência até que alcance a liberação ou moksha. O que é que significa isso? É a liberação quando a alma se liberta do ciclo de renascimento e se une à realidade última, superando o peso do karma. Então, quando ele cumprir todo esse modo, ele supera o preço do karma, dos pecados de existências passadas. Aí nós vamos ver depois a ordem dos espíritos, como Kardec colocou isso. Budismo. Veja que diferença é pouquíssima. Mas eles falam na reencarnação quase que com a mesma linguagem. O budismo rejeita de alma permanente e imutável que reencarna. Em vez disso, fala também do ciclo do samsara, impulsionado pelo karma, que é o conjunto de ações e intenções. Conceito de renascimento, numa alma individual, que transmigra, o que persiste é um fluxo de consciência. Eu fui dar uma palestra uma vez no Maria de Nazaré, sobre a questão do cemitério, adoração, aquela coisa toda. Aí comecei a pesquisar o livro tibetano dos mortos, que ele fala sobre a consciência, é o budismo. Ele trabalha como fluxo de consciência
impulsionado pelas ações kármicas, que dá origem a uma nova existência, ser a mesma pessoa. Observe que há uma igualdade na filosofia religiosa, sempre no processo de transmigração da alma, ou melhor, da reencarnação. Tudo para quando você cumprir todo o karma ao qual você veio. A ausência da justiça divina. Aí é a diferença do hinduísmo para o budismo. A justiça não é administrada por uma divindade. O karma é um processo natural e impessoal de causa e efeito. Então, falamos do hinduísmo. Eu coloquei bem rápido aqui. Cessação do sofrimento. O objetivo não é alcançar a perfeição moral em si, mas escapar do ciclo de renascimento até atingir o nirvana. Vocês já assistiram um filme onde realmente a pessoa atinge? Os Budas da vida, ele atinge o nirvana. O islamismo. Então, o islamismo compreende uma igualdade com a filosofia católica e a filosofia protestante, que defende uma única vida, uma única existência, e que nessa única vida ou existência você tem que andar correto sempre, porque se você não andar correto, você irá para o fogo do inferno. É a unicidade da vida. O islamismo não acredita na reencarnação. A religião defende a unicidade da vida e a ressurreição no dia do juízo final. É parecidíssimo com o catolicismo. Mas observe que eles acreditam em vida após morte. Espiritismo. É aí onde entra toda a filosofia pedagógica e didática de Kardec. Porque quando você começa a estudar o Livro dos Espíritos, que é a primeira pergunta que é Deus, que nós já sabemos a resposta, então vamos dizer o seguinte: Deus não criou o mal. De forma alguma. Que inteligência suprema era essa que iria criar um anjo para brigar com ele, para ser contra ele? Então Deus não criou o mal. Ele nos dá a oportunidade de ir e vir. E cada uma dessas oportunidades é a justiça divina realmente. Deus é bom, é justo, é misericordioso, nos dando essa oportunidade dentro das existências. Aí você vem lá, Livro dos Espíritos, pluralidade das existências. Quando você entra na pluralidade das existências, você vem lá no Livro dos Espíritos a pluralidade dos mundos. Porque cada espírito, dependendo da sua evolução e do seu progresso, vai habitar o mundo. Aí vem o quê? Na pluralidade das existências. Espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. Lá no budismo eles chamam de nirvana. São os espíritos puros. São aqueles que estão trabalhando constantemente para harmonizar este planeta Terra. Vêm espíritos de segunda ordem, espíritos bons, espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Aí vem dividindo as classes. Então, observe a oportunidade que nós temos de chegar a cada degrau desse. Mas não chegamos do dia para a noite.
Chegamos em cada existência, nós vamos avançando, nós vamos melhorando, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Tem que ser. É a justiça da reencarnação. Quando eu disse que fui ver Padre Júlio Lancelotti, é porque me é um aprendizado de benevolência, de amor ao próximo, de um amor incondicional. Estava até dizendo a uma senhora que estava junto de mim, eu disse, Padre Júlio Lancelotti faz uma coisa que eu não consigo fazer. Ela disse, o que é? Ele abraça a um morador de rua com amor, ele abraça realmente. E se um morador de rua vier me abraçar, ele vai ter um escudo na minha mão. Ela até sorriu, mas é uma verdade. É a parte cristã daquele homem. É o que Jesus fez na sua época, bem-aventurados aflitos, que dele será o reino dos céus. Ele se misturava com os pobres, aos quais ninguém queria nem saber. E vem nos ensinar que devemos fazer isso. Que devemos fazer o que Padre Júlio faz. Aí é a justiça da reencarnação. Progresso moral. Eu coloquei de vermelho, explica as diferenças sociais e morais entre os indivíduos. Porque um nasce pobre, porque o outro nasce rico, porque não há distribuição da riqueza entre todos. Porque a oportunidade você tem de distribuir aquilo que você tem com os demais. É isso aí que eu coloquei de vermelho. Diferenças sociais e morais. Ações de vidas passadas. Um espírito que errou pode, em uma nova existência, passar por provações que o ajudem a resgatar e reparar suas falhas. Observem como a justiça divina, como nós trabalhamos nessa lei cósmica de indo e voltando, aquela coisa toda para nos melhorar, para reparar um erro de vidas passadas e não errar mais naquela encarnação. Às vezes o espírito é tão de alta envergadura que ele, na própria encarnação, ele lembra da reencarnação passada e ele trabalha muito mais. Vou lhes dar um exemplo que também foi uma fonte de pesquisa de um de nossos irmãos chamado Clóvis Nunes, que ele visitava muito um homem chamado Sai Baba. Sai Baba era um hindu, mas era uma coisa fora do normal. O que vocês imaginavam, Sai Baba fazia. Mas antes dele ser Sai Baba, ele tinha um outro nome. Como ele chegou ao nome de Sai Baba? 8 anos em um vilarejo da Índia, tinha um homem chamado de Sai Baba Deji, que fazia todo o trabalho junto com o povo daquele vilarejo. E tinha um secretário, que ele disse assim para o secretário: olha, eu vou morrer, mas daqui a 8 anos eu vou nascer em um vilarejo pobre da Índia para continuar o meu trabalho. E você vai ter que ir lá, porque eu quero você como secretário. Morre Sai Baba Deji. Isso Clóvis Nunes contando. 8 anos depois, nasce no vilarejo da Índia um outro Sai Baba, mas uma criança com outro nome.
Clóvis Nunes até diz que quando essa criança nasceu, todos os eletrodomésticos da casa ligaram sozinhos, sem ninguém tocar. E com 8 anos depois, essa criança disse: olha, meu nome não é esse. A partir de hoje, meu nome será Sai Baba. E saiu de casa e começou a trabalhar e ser chamado de Sai Baba. Mas como é que vai provar a reencarnação desse Sai Baba? Pelo secretário, que descobriu que havia nascido no vilarejo uma criança que agora está sendo chamada de Sai Baba. Aí ele foi a esse vilarejo. Quando chegou lá, Sai Baba disse: eu não disse a você que ia voltar? Eu não disse a você que quero você como meu secretário para trabalhar comigo? Vamos trabalhar. Então é um espírito de alta envergadura que sentiu a necessidade de trabalhar. Então aproveitou a mesma reencarnação, um pouco tempo, e foi trabalhar. Mas nós não temos isso. Nós temos o véu do esquecimento. Porque é necessário que ele se faça. Porque se nós já temos a imperfeição do egoísmo, do orgulho, das fraquezas de uma forma geral, e você descobre que outra reencarnação você era uma rainha, um príncipe, e hoje você é um ajudante de pedreiro. Não é? Oportunidade de reparação. A reencarnação oferece a esperança de que a inferioridade moral não é um estado definitivo. O espírito tem, observe, a palavra tem, não a obrigação. Você tem a chance de futuras existências progredir. Tem oportunidade de futura existência progredir e alcançar a felicidade suprema. Quando é que você alcança a felicidade suprema? Quando você é um espírito de primeira ordem, está numa dimensão elevadíssima. Quando você é um espírito puro. Agora, para isso, tem que trabalhar. Tem que concorrer ao trabalho de encarnações e reencarnações, sempre procurando progredir, sempre procurando evoluir. Esquecimento passado. O véu do esquecimento protege o espírito do peso de erros passados e do orgulho por virtude já adquirida. Falamos sobre isso, né? Me dá justamente aquela ideia que está lá no Evangelho, a rainha de France, que teve a oportunidade, enquanto rainha, de trabalhar em prol dos outros, em prol de ajudar aos que estão próximos, e ela perdeu a oportunidade. Então ela vai voltar. Aí você pega lá o céu e o inferno, tem a Condessa de Paula que faz justamente o contrário. Então ela não terá a chance de voltar, só se ela quiser, para ser um espírito missionário. Não há condenação eterna. Se nós estamos trabalhando no processo de reencarnação, devemos esquecer de vez essa questão de condenação eterna. Ninguém permanece numa zona umbralina eternamente. Ninguém permanece. Você é socorrido, você é ajudado, você começa a reconhecer os seus erros, a necessidade disso. Não existe na doutrina dos espíritos, como no hinduísmo, como no budismo, uma condenação eterna. Que você vai morrer e vai para o inferno ou para o céu, no dia do julgamento final é que acabou tudo. Jesus vai voltar e vai seguir com os seus para o céu. A doutrina espírita
rejeita a ideia de punição eterna, pois seria incompatível com a bondade e a justiça de Deus. A reencarnação, ao contrário, oferece uma série de oportunidades para o crescimento contínuo. Críticas à justiça da reencarnação. Eu vou fazer a que eu penso. Quando a gente torna-se muito religioso, tornamos-nos pouco racional. Qual é o planeta que nós vivemos? É um planeta de prova e expiação. Expiação é aquele karma, aqueles erros de vidas passadas que você vai expiar na vida presente como prova, como desafio. Então, quando a gente é mais racional e menos religioso, nem tudo é expiação. São provas. É falha humana. Um avião vem com 300 passageiros. De repente, o piloto dormiu, alguma coisa aconteceu e aquele avião caiu. Não, porque aqueles 300 e vidas passadas, não. Ali foi uma prova de uma falha humana. Para isso eu ofereço a vocês um filme chamado Passageiros. Passageiros, de uma queda de avião. Mas nós, como religiosos, temos sempre que dizer que tudo que está acontecendo em nossa vida encarnada é porque nós temos que expiar a vida passada. Nós temos que passar por aquilo ali resignadamente, acreditando que aquilo é um karma. Não. Você às vezes provoca o seu próprio mal. Você às vezes provoca a sua própria doença. Vamos lá exemplificar. Eu vou ao médico e o médico diz: Moisés, você está diabético. E me passa os remédios e a alimentação ao qual devo cumprir. Se eu não seguir aquele exemplo médico, aquela doença não vai piorar? Quem a produziu? Você. Quem fez você perder a perna? Foi a sua diabetes, que estava altíssima por sua desobediência. Não foi porque em vida passada você machucou a perna de alguém ou amputou a perna de alguém. É porque você provocou na encarnação em que está seu próprio mal. Mas quando é que este mal ele é atenuado? Quando você está trabalhando com o bem. Sempre com o bem. E quando você perde no seu processo reencarnatório de perder uma perna e perde um dedo, e você está dentro da orientação médica. Então, consequência para a ação social. Alguns críticos argumentam que a crença de que a pobreza ou a deficiência são resultado de karmas passados pode levar à apatia social. E uma visão de que não se deve ajudar aos menos favorecidos, pois estariam apenas resgatando os seus débitos. Questão puramente social. Quem foi que eu fui ver ontem? Padre Júlio Lancelotti.
Qual é o trabalho do Padre Júlio Lancelotti? É um trabalho contínuo, constante, com os moradores de rua. É bem-aventurados aflitos. Mas isso é uma constante na vida dele. Não é só hoje que ele faz isso de domingo a domingo. De manhã, de tarde e de noite. Então não é uma questão social que ele está tentando atenuar. Mas que nós também conhecemos essas questões sociais por uma desigualdade social imensa nesta sociedade doentia ao qual vivemos. Ninguém pede para ser pobre. Você nasce no ser pobre para avançar dentro do merecido. Mas não lhe é permitido isso, porque eu não quero que você seja igual a mim. A ausência de memória, a falta de lembrança das vidas passadas, levantam a questão de como uma punição pode ser justa se a pessoa não se recorda do que fez. O indivíduo pode não ter consciência de qual erro está resgatando. É o véu, né, que nós já falamos. Dificuldade da conciliação. Algumas religiões, como a católica, não aceitam a reencarnação. Aí eu coloco esse adendo de que as religiões não aceitam a reencarnação. A religião católica. Cada um fale, né, do processo porque ela não aceita, mas eu estava fazendo uma pesquisa, haviam padres, que há ainda hoje padres que estudam a reencarnação. Olivier, se não me falha a memória, foi um deles que acreditavam na reencarnação, acreditavam em muitas vidas, acreditavam na vida entre os planetas. E a Igreja Católica brigava com essa filosofia como briga até hoje. Quem mais nega a reencarnação dentro da Igreja Católica somos nós espíritas. Que a Igreja Católica não aceita a reencarnação, eles aceitam. Há um grupo de padres que estudam a reencarnação. Isso é a biografia de onde trabalhamos para discutir com vocês. Oportunidade de reparação à reencarnação. Esquecimento do passado e não há condenação eterna. Bem, tudo que nós podemos trazer sobre a reencarnação, sobre a lei natural da vida nesse processo, nesse universo ao qual estamos inseridos, partiu muito antes de Cristo. Já se trabalhava com o processo da reencarnação, chamando transfiguração da alma, ciclos de vidas sucessivas. É por isso que eu senti a necessidade de falar sobre o hinduísmo, sobre o budismo, e tantas outras que eu poderia falar, mas o tempo não seria suficiente. Então, quando Kardec, no século XIX, veio falar sobre reencarnação, colocar em nossas mentes o nome reencarnação, é porque ele nos dá o direito de aprendermos cada vez mais a pluralidade das existências que é necessário que você vá e volte, como diz o budismo, como diz o hinduísmo. E que você ocupe o seu lugar verdadeiramente de aprendizado, como você aprende, nas ordens, espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Quando você pega a terceira ordem, você vê classe dos espíritos. Tem de 1 a 12 ou é 10. Né? Tem vários tipos de espíritos. Então, queridos irmãos, é isso tudo que nós temos que trabalhar todos os dias. Quando eu falei Padre Júlio Lancelotti,
no final, foi a apresentação dos padres e diáconos num trabalho social invejável. Teve um de Arco Verde que disse: eu trabalho com o pessoal de LGBT que ia mais, e com os moradores de rua no local tal e tal e tal. Então, veja a oportunidade que aqueles padres estão tendo de realmente trabalhar amando aquele amor incondicional. Como eu costumo sempre ler um texto reflexivo no início da conversa, eu vou ler o texto agora no final. Teatro da vida. Para fechar. A vida na Terra pode ser comparada a um imenso teatro. E as pessoas, nas suas diferentes vivências, grandes atores. Neste palco colorido e cheio de emoções, ora, esbarramos em personagens muito bonitas e cheias de charme. Ora, nos deparamos com cabeças coroadas a esbanjar seu orgulho. Ora, com o sábio observador, com o tolo indiferente e até mesmo com o feio a se esgueirar. Ora, nos vemos frente de palhaços brincalhões e das figuras carismáticas a se apresentarem como lhe convém. No final da peça que vivenciamos, acabamos percebendo que todos partilhamos os mesmos vestuários. Quando os aplausos cessam, tanto uns como outros dividimos o mesmo camarim. Somos todos os verdadeiros atores dos dramas representados no grande palco. O teatro da vida não conta com muito tempo de ensaio para sua apresentação. Cada qual vem com o seu papel previamente planejado, podendo facilitar ou complicar durante a representação. Vejam a oportunidade, não é? Atores que, tendo recebido simples papéis, acabam se dedicando tanto que roubam a cena. Padre Júlio, Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, são simples papéis, mas roubaram a cena da vida. Deixando marcas que servem de exemplo para os demais. Outros pedem grande performance, mas o desânimo e a preguiça os fazem desmerecer o posto almejado, tendo que esperar para uma nova programação. Há tantos, não é? Assim acontece com cada um de nós, seres humanos neste mundo. Nosso palco é a Terra. A peça que atuamos, a presente reencarnação, nossos companheiros de palco, os nossos familiares. Se dentro da mesma cena os atores não apresentam bom desempenho com relação à amizade, ao respeito e à participação positiva de todos, a cena se esfumaça e o sentido real do ato deixa de existir. Nosso planeta, nossa plateia é a humanidade, com suas preferências, seus padrões e seus preconceitos. Se não nos revestirmos de respeito às diferenças, de carinhosa atenção aos demais, não teremos aceitação e êxito. Todos nos vestimos do corpo carnal e dividimos o mesmo camarim das experiências comuns.
Todos almejamos os aplausos do sucesso, mas nem todos nos esforçamos o suficiente para merecê-los. Da mesma forma, perdemos oportunidade e ficamos à espera de novas chances para refazer, para recomeçar. Sejamos, pois, a alma sedenta de bom desempenho, que se tranquilizará após nobre atuação, sem ficar a exigir os principais papéis. Abençoamos o cansaço de cada dia, sem escolher leito sofisticado, mas que possamos descansar em qualquer banco do caminho, fazendo dele um castelo de paz. Bendito seja o suor do trabalho árduo, a dor das mãos calejadas que dão mostra de ocupações valiosas, que não nos permite a mente vazia. Mantenhamos o silêncio construtivo ao palavrório sem conteúdo. Valorizemos o riso, que embeleza a face sombria, sóbria de uma vida enriquecida de amor. Bem-vinda às muitas perguntas rumo à sabedoria, às muitas buscas de oportunidade que nos farão mais esclarecida e realizada. Abençoadas sejam as declarações de amor e amizade que colorirem nossos caminhos. Benditos os dias que podemos tropeçar, cair e nos erguer. Abraçados à poesia da vida, desejoso de emocionar até o último ato. Esse é o teatro da vida ao qual nós fazemos parte enquanto espírito encarnado. Muita paz e muita luz a todos. E até amanhã, na Feira do Livro. Graças a Deus. Muita aprendizagem, né, gente? Como eu falei no comecinho, a doutrina, ela traz muita aprendizagem, muito conhecimento. Se a gente se dedica, a gente entende muita coisa que se passa na vida da gente. E agora vamos fazer a nossa prece. Amado Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse encontro maravilhoso da noite, por tudo que foi nos ofertado, Senhor. Que a Tua paz esteja sempre conosco, que possamos sempre fazer útil a nossa existência na Terra. Que não possamos nunca, Senhor, dar não. Que possamos sempre dar o sim para aqueles que cruzam o nosso caminho, que precisam da nossa ajuda. Porque todos nós somos importantes. Todos nós temos algo para dar, algo para oferecer. Todos nós temos amor no coração. Que esse amor possa sempre brotar, que ele possa fluir em todas as oportunidades que a vida nos concede, de sermos bons, de sermos úteis, de sermos verdadeiros. Que a paz de Jesus nos acompanhe, que possamos ter uma noite tranquila, de harmonia, de boas reflexões e que amanhã, em nome de Jesus, possamos estar mais uma vez prontos e preparados para mais um desafio que a vida nos concede. Muita paz, que Deus nos acompanhe agora e sempre.